Marcelo Debona. Boa tarde, 1h04, seja bem-vindo, sala de domingo, 22 de novembro, sol, céu azul, tempo bom, temperaturas em elevação no Rio Grande do Sul. Agora em Porto Alegre, 25 graus, sala de domingo está no ar neste domingo de futebol de dupla Grenal em campo, o Inter às 6h15, o Grêmio às 8h30, nós falaremos muito sobre os jogos. E, claro, sobre a Libertadores, afinal, meio de semana tem as oitavas de final, o Inter enfrentando Boca, o Grêmio enfrentando o Guarani do Paraguai. Unimed Porto Alegre, dá a dica, começou a Black Week Unimed Porto Alegre. Consulte condições e faça o seu plano. Conquistar vem de dentro, calçados pegada a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa, experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Tendo em vista a quantidade de bons assuntos que temos para debater, para discutir, e também a qualidade dos participantes desse programa, atentamente a direção de esportes de GZH da Rádio Gaúcha olhou para a pauta do domingo e disse o seguinte: esse pessoal merece 2 horas de programa. Portanto, vamos até às 3 horas da tarde. Portanto, se falarmos muito de Inter, calma, torcedor gremista, não diga, você só fala do Inter. Ou se falarmos muito de Grêmio, não diga isso, torcedor gremista, você só fala do Grêmio, torcedor colorado nesse caso. Falaremos de futebol, inclusive da dupla Grenal. José Alberto Andrade, bem-vindo, Zé, boa tarde. Boa tarde, Debona. Estamos num revezamento hoje, tá bacana, hein, desde de manhã. Batendo bola, né? Batendo bola, tabelinha, bacana. Mas é o seguinte, eu quero dar como destaque inicial que tem jogo da Libertadores no meio da semana, tanto pro Inter como pro Grêmio. Mas eu ainda não virei chave, viu? Tem muita gente já pensando no Boca e pensando no Guarani do Paraguai. Eu acho que a dupla Grenal tem muito a fazer na rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Tanto que o Grêmio já se fala, o André Silva está trazendo desde ontem a informação, não vai com time reserva, e o Inter também vai com o que pode ter de melhor, porque se ganhar pode voltar a ser líder, e o Grêmio segue a decolagem se ganhar o Corinthians. Então, a Libertadores, como dizem os técnicos, é assunto para quando terminarem os jogos de hoje. Diogo Olivier, por que tu ficou tão quietinho ontem, teu aniversário, 39 anos, então, com todo o atraso e o perdão pelo atraso, cumprimentos, parabéns, foi ontem, né, Diogo? Boa tarde. Foi na verdade, isso foi no sábado, dia 21, ontem, portanto, né? Ontem. Eu tô olhando aqui, dia 22 ontem, exatamente. Não, no sala, é que assim, como eu faço no mesmo dia que o Guerrinha, primeiro, boa tarde para todo mundo. Como eu faço no mesmo dia que o Guerrinha, as pessoas lembram porque lembram primeiro do mais famoso, que é o Guerrinha, óbvio, né? Então é uma vantagem. Aniversário do Guerrinha, e é do Diogo também, então é isso, então é uma vantagem. Então as pessoas lembram do Guerrinha e depois, e tem mais outro que tá de aniversário, enfim. Mas é isso aí, né? Fiquei meio quieto porque depois de um certo tempo de vida, assim, a gente tenta não espalhar muito qual é a idade que tá, entendeu? Eu e o Zé já estamos nessas aí, né, Zé? Eu já fiz muitos aniversários, eu agora deixo para os outros. Boa, sejamos magnânimos. Parabéns, saúde, Diogo. Obrigado, valeu, gente. Leonardo Oliveira, como é que tá, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde, Debona, boa tarde aos amigos. É o brasileirão do coronavírus, né? O brasileirão da pandemia, em que o Palmeiras, com 21 desfalques, perde para o Goiás, que tá fadado, dificilmente vai escapar do rebaixamento, em que o Flamengo parece que aciona lá o botão, o modo Jorge Jesus, e ganha do Coritiba, criando mais de 30 situações de gols. É um campeonato extremamente equilibrado e não tem dono esse campeonato. Não tem dono. O Inter que está ali embolado no G4, o Grêmio que está chegando, e o Grêmio está chegando e está se restabelecendo e ganhando alternativas na hora certa. O campeonato está aberto. O Campeonato Brasileiro deste ano não tem dono. A gente sempre tinha na virada do turno já uma sinalização de uma equipe que iria desgarrar das demais. Que difícil, era o time a ser batido. Hoje não tem time a ser batido, não. Está tudo muito embolado.
nossos participantes sendo saudados, trazendo um destaque de abertura. Rafael Gomes, uma frase, já que você está acompanhando de perto o Internacional, um destaque do Inter que joga às 6h15 contra o Fluminense. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Marcelo Debona, ouvintes da Gaúcha, amigos do Sala de Domingo. Rodrigo Moledo está de volta ao time titular do Inter. E saudando Lelê Bortolatti, o Lelê, ontem nós fizemos uma provocação aos colunistas, comentaristas, alguns deles no Sábado Esporte. A pergunta era a seguinte: qual o futuro do Inter no restante da temporada? Por que a pergunta para o Inter, Debona? Bom, porque há alguns elementos importantes que aconteceram no passado recente do Inter. A saída conturbada de um técnico, a chegada do outro, a queda de rendimento que é perceptível, é visível a queda do Inter, a eliminação na Copa do Brasil, a perda da liderança no Brasileirão. Por isso a pergunta era essa: qual o futuro do Inter no restante da temporada? Eu queria te ouvir sobre isso também, sobre essa pergunta, Lelê. Boa tarde. Bom dia, Debona, bom dia, colegas, bom dia, audiência da Rádio Gaúcha. Estou falando bom dia porque eu não almocei ainda, né? Boa. Domingo tem gente que almoça cedo, outros almoçam mais tarde. Mas assim, Debona, acredito que toda a torcida colorada esteja muito ansiosa, muito em dúvida para saber, porque para eu te responder qual é o futuro do Internacional nessa temporada, a gente precisa de uma resposta dentro do campo, né? Porque a saída do Cudê e a chegada do Abel, seguida de uma eliminação e de uma queda técnica no futebol do time, eles deixam a torcida com muitas dúvidas, né? Porque é bem verdade que o futebol ele não caiu com a chegada do Abel e com a saída do Cudê, ele já vinha caindo, né? Só que a gente já viu nesta mesma temporada o Inter ter momentos muito bons e momentos muito ruins. Então, já antes era difícil ter essa resposta qual seria o futuro. Obviamente que agora, com uma eliminação recente de uma das competições, a gente começa a ficar mais preocupado ainda. E essa resposta, acredito que tanto eu quanto qualquer outro colorado vai poder dar a partir do momento que o time apresentar alguma melhora, né? Agora partindo para o jogo com o estilo do Abel, abandonando, né? Eu achava que o Abel era um cara que ia utilizar algumas coisas do legado do Cudê, até pela falta de treino, falta de tempo para treinar e desconhecimento do grupo, uma coisa que o próprio Abel já disse. Mas não, né? No último jogo a gente já viu que o Abel abdicou praticamente de tudo que o Cudê tinha como ideia de jogo, quer impor o jogo dele e está tudo certo. Se ele for contratado para isso, ele tem que realmente impor o seu estilo de jogo. Mas a gente tem essa dúvida, né? Quanto tempo vai demorar para isso acontecer e como isso se refletirão nos resultados a curto prazo, porque a gente não tem tempo para esperar médio e longo prazo. Na quarta-feira agora nós já temos o jogo do ano para o Internacional contra um adversário de uma grife mundial, e hoje temos um jogo contra um time no qual o treinador adversário conhece mais o grupo do Inter do que o treinador atual, né? E ainda tem esse infortúnio aí do Abel não estar na beira do gramado. Então são muitas dúvidas que a gente tem, e acho que todas elas podem fazer parte desse nosso debate aqui no Sala de Domingo. Pessoal, em que pese todas as questões táticas, toda a questão que envolve jeito de jogar, o Inter ficou um time, e todas as limitações que há no grupo do Inter desde sempre, desde toda a temporada, independente do comando técnico, talvez antes correndo mais, agredindo mais, sendo mais intenso, vocês acham que o Inter ficou um time triste depois da saída do Cudê? Eu acho que o Inter está depressão pós-Cudê. Tem um clima de apocalipse sinal no Inter, claro, tem 1 milhão de questões táticas e técnicas que a gente tem que falar, embora eu acho que nesse momento eu não consigo ver o Inter retomando essa parte tática de um projeto a longo prazo. Não adianta, o Abel é o técnico, ele mudou a maneira como o Cudê jogava, e o Inter vai ter problemas com relação a isso, né? Sempre que tu tem uma interrupção de um trabalho longo, com sistemática de treinamento, os jogadores mecanizam movimentos, é óbvio que tu tem uma quebra, uma ruptura, demora, essa transição normalmente é muito prejudicial. Raras exceções disso dá certo, raras, mas a lógica é não dar certo. Então, agora, independentemente disso, tem uma parte emocional aí no Inter que o Inter tem que vencer, sabe? Tem um clima de apocalipse sinal que não é aceitável no esporte, menos ainda nessa pandemia em que a gente está cheio de idas e vindas.
O Campeonato Brasileiro tem muitos candidatos, nenhum favorito a rigor, né? O Léo disse bem, não tem favorito. Está tudo trocando demais. Eu acho que nesse momento, objetivamente para o Inter, se trata de garantir uma boa temporada no ano que vem. Não consigo ver o Inter campeão brasileiro, nem campeão da Libertadores. Tomara que o Inter consiga reverter esse quadro. A gente está sempre torcendo para time gaúcho, Grêmio e Inter, mas não consigo ver o Inter nessa pegada agora. Então se trata nesse momento de o Inter tentar preparar a temporada do ano que vem. E aí eu não tô só falando de garantir G4, né? E aí precisa a parte mental, né? Que o D'Alessandro sempre diz que nesse ano é mais importante ainda. Mas de dar rodagem e apostar em alguns jovens jogadores que podem fazer a diferença lá na frente. Yuri Alberto, Heitor. É melhor o Heitor ou o cascudo do Rodinei? Quem é que fez o gol na decisão por pênaltis na melhor cobrança? Foi o Praxedes. Nonato tem que ter alternativa, tem que ter chance. Esses jogadores pegam, em vez de Leandro Fernandes, é o Leandro Fernandes que vai resolver a vida do Inter? Ou é o Abel? O Hernandes não é. O Inter tem que dar rodagem para esses jogadores para que no ano que vem eles estejam melhores e maiores. É disso que se trata, me parece, a temporada a partir de agora. Eu concordo com o Diogo, mas eu coloco uma grande dificuldade para que isso que ele diz e que eu concordo acabe se efetivando. O Inter não sabe, e já não sabia e ficou muito pior com a saída do Cudê, prever o que será o ano que vem. Então, o próprio jogador, ele não se sente seguro para se preparar para o ano que vem, mesmo que ele tenha contrato por mais 3 anos. Por quê? Vejam só. Os jogadores sabiam, mas estavam um pouco distante do vestiário. Vai mudar o presidente do clube. Aí no meio do caminho já mudou o vice de futebol. Não, mas tudo bem. Os outros candidatos querem que o Cudê permaneça. Então o Cudê vai permanecer. Então nós vamos trabalhar para jogar pensando também no ano que vem. O Cudê saiu. E entrou um técnico que é sabido que ele vai só até fevereiro. O gerente de futebol, que é o gestor direto e imediato, vai sair também, ou pode sair, porque não tem nenhuma indicação efetiva dos candidatos ou do Inter que o Rodrigo Caetano vai renovar. O jogador está à deriva, mesmo que ele, jogador, tenha contrato até final de 2022, 2023, mas ele não sabe o que será do seu meio de trabalho, do seu local de trabalho daqui a 2 meses. E isso cria insegurança, perda de concentração, e o Inter está vivendo isso. Eu acho que a deprê que o Inter viveu foi nítido pós saída do Cudê. Não é a tristeza pelo Cudê ou uma rejeição ao Abel, e sim é aquela coisa natural de quem viu o seu ambiente de trabalho ser mudado, a filosofia sendo alterada. A gente sabe que o Abel é diferente do Cudê e que as escolhas dentro do campo também já se mostraram assim, já principalmente no jogo do Estádio Independência. E aí, meus amigos, não tem segurança de grupo, não tem solidez para fazer um projeto onde estão jovens, onde está uma seleção natural de jogadores para a próxima temporada. Eu concordo com o Diogo que seria o ideal essa transição pensando no ano que vem. Mas o Inter, olha, o máximo que o Inter sabe é que a camisa será vermelha se não inventarem uma laranja ou uma rosa para ser a titular ali na frente. O fato, Zé, é que o Inter se desintegrou. Primeiro na parte externa, na parte política, né? E aquela saída em massa de 12 dirigentes dos grupos que apoiavam a gestão, ela fragilizou toda a estrutura administrativa do clube, só que tudo isso acabou sendo, de alguma forma, sustentado, né? Por cerca de mais um mês, houve mudanças, o Alexandre Chaves Barcelos desceu da vice-presidência, aproximou um pouco mais do vestiário, mas mesmo assim o jogador, eu concordo contigo, o jogador não sabe quem é situação, quem é oposição, quem é candidato, quem não é candidato. O que ele percebe, o jogador ele é muito sagaz, ele é muito perspicaz, o jogador percebe que tem algo diferente no ar, que vai ter mudanças no clube, isso já causa uma instabilidade. O Inter superou essa primeira instabilidade e parecia que iria conduzir isso de uma forma até certo ponto segura, só que vem a mudança no vestiário. E aí a mudança no vestiário, ela implode toda uma estrutura, toda uma ideia, todo um conceito e toda uma segurança que o jogador tinha, que ela foi construída lá desde janeiro. E hoje o jogador do Inter ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe a quem ele vai ter de se apresentar no dia 2 de janeiro. O jogador está completamente inseguro. E isso, claro, que transmite para o campo. Sem contar os aspectos técnicos, que nós
percebemos uma ideia de jogo totalmente diferente, uma mudança na forma de atuar sem treinar. Imagina, o jogador já está inseguro pela questão gerencial do clube. E aí passa a ter insegurança porque muda a forma de jogar do time. Então o caminho do Inter ele é muito preocupante. A semana do Inter, e ontem a pergunta do Debona era o futuro imediato do Inter, né? O futuro imediato do Inter ele mistura campo político e campo de jogo. Porque tem o jogo de quarta contra o Boca Juniors, né? E ele é decisivo, ele vai encaminhar a vida do Inter. E na quinta tem a eleição. Então me parece que está tudo muito amarrado. E quando a política e a bola se amarram, o efeito mais danoso ele é para o campo e não para a política. Mas, ô Léo, deixa eu acrescentar uma coisa que é o seguinte, ó. Essa depressão que a gente vê, vamos chamar de depressão do Inter dentro de campo, ela já aconteceu ano passado, depois da saída do Odair, né? A própria derrota na Copa do Brasil, que forçou a saída do Odair, vocês lembram que o Inter virou um time depressivo em campo, principalmente depois da saída do Odair. Porque mesmo depois da final da Copa do Brasil e da derrota, traumática como foi, o Inter ganhou o jogo seguinte no Campeonato Brasileiro, só que daí depois a coisa degringolou e o Odair foi embora. E aí a gente já teve essa depressão que a gente, vamos seguir chamando assim, que a gente vê esse ano no time, dentro do campo, a gente já teve ano passado. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui sobre processos de saída de profissionais do Inter, sejam eles vice de futebol, treinador, que aconteceu nos últimos tempos, vamos pegar os últimos 2 anos para cá. A gente teve a saída do Odair, a gente teve a saída do Roberto Melo, a gente teve a saída do Alessandro Chaves Barcelos, a gente teve a saída do Cudê, e tudo isso faz o Inter oscilar dentro de campo. É aí que a gente vê que o departamento de futebol do Inter, e isso eu espero sinceramente que todas as chapas que estão envolvidas na eleição, porque quem ganhar a eleição vai administrar o clube por 3 anos, que seja criado definitivamente no Inter um departamento de futebol permanente, não é só a comissão técnica. Tem que haver um departamento de futebol permanente que ele não sucumba a essas demissões, a essas idas e vindas de homens, de pessoas que vão continuar acontecendo, pro bem ou pro mal. O Internacional é um clube de mais de 300 milhões de reais de orçamento mensal para o seu futebol, não só para o seu futebol, né? Mas aí o que acontece? Aí tu perde um treinador como o Cudê, e eu não vou nem questionar a forma como ele saiu, porque ele poderia ter saído, sei lá, para um clube maior e tal, não me interessa. Qualquer treinador que treine o Inter e sair, independente do motivo que seja, o treinador que chega, ele tem que ter uma retaguarda. Essa mesma retaguarda que o Cudê já falou, fora daqui, que ele não teve, o Abel escancarou que ele não tem. Porque quando ele desembarca aqui, ele não tem informações sobre os jogadores do grupo. Por mais que, né, ele deveria ter também, mas, digamos assim, é uma emergência. Se trouxe o Abel por ser uma emergência, como é que ele vai para Casa Mata 24 horas depois de desembarcar em Porto Alegre, sem conhecer o grupo? Não. Que o Inter tem um departamento de futebol, se o treinador chegou, não tem a condição de ir para a beira da Casa Mata, vamos botar o interino ali. O treinador vai precisar ali de 5, 6 dias, 7 dias para se inteirar pelo grupo. O Abel já disse publicamente que não conhecia o grupo, que não estava assistindo futebol, que ele não conhecia o adversário. Ou seja, um treinador como esse, ele não pode chegar do dia para a noite e assumir a Casa Mata. Não pode. E os resultados de campo, eles são consequências disso aí. Eu ainda acho que o Abel vai conseguir fazer alguma coisa com esse grupo, porque o Abel a gente sabe que é um cara agregador e tal. Eu confio ainda em alguma coisa melhor para esse ano, mas esse buraco que eu vejo hoje no departamento de futebol do Inter é o que mais me preocupa, sabe? Porque é muito entra e sai e pouca estabilidade, seja externada por quem saiu e também por quem chegou. É uma cratera, Lelê. Tens toda a razão. E vou dizer uma coisa que eu botei já há algum tempo no GZH. Quando saíram, acho que as candidaturas, ou nem tanto. Por que, e aí o Inter não é tão exceção assim, por que raros são os casos, raríssimos são os casos em que um candidato a presidente, ele inscreve toda a sua chapa, tem 5 nomes em cada chapa, são 20 nomes, e nenhum disse quem será o vice de futebol. Eu considero isso uma covardia para com o eleitor torcedor, porque esse é o departamento mais importante do clube. É o presidente, depois o vice de futebol e depois o resto.
Aí os candidatos fazem aquilo como mistério, ou para troca de apoios políticos no segundo turno, ou porque já teve caso, não estou dizendo que é o de agora, mas eu já vi caso em que o nome do vice de futebol não era dito, porque podia perder votos no segundo turno, mas já estava escolhido. Ora, isso aí não se faz com o torcedor eleitor. O mundo do futebol eleitoral mudou. E isso aí mostra fragilidade. Porque se tem convicção, todos os 4 candidatos do Inter hoje tinham a obrigação de, antes do primeiro turno que ocorre na quinta-feira, deles chegarem e dizer assim, olha, o meu vice de futebol é o fulano de tal, o meu é o fulano de tal, porque aí conselheiros e depois os associados poderiam votar no presidente e naquele que não está na chapa, mas que será o segundo homem mais importante da história da gestão do clube. Isso, para mim, já começa errado no processo eleitoral, a questão do departamento de futebol. Zé, então deixa eu trazer uma informação aqui que tem relação com isso tudo que tu está falando, porque fiz muitas ligações durante a semana, porque a eleição do Inter se avizinha e a gente busca cada vez mais informações com os candidatos. Hoje pela manhã, questionei ao Thiago Nunes a possibilidade dele treinar o Inter em 2021, porque sim, ouvi que o nome dele é um dos poucos que agrada, aliás, mais de um candidato como técnico no futebol brasileiro para treinar o Inter. Como bem falamos até agora nesse programa, sabemos que Abel Braga não deve continuar no comando do Internacional, nem se a situação vencer. Prestem bem atenção no que estou dizendo. Abel Braga não é unanimidade, nem se a situação que tem como candidato Gui Intersport vencer a eleição. Eu tenho 3 dos possíveis e mais prováveis nomes de vice de futebol das 4 chapas, tá? Então eu vou passar aqui rapidamente estes nomes que eu tenho, que, como bem disse Zé Alberto, não são falados abertamente pelos candidatos, mas que com dezenas de ligações durante a semana eu consegui apurar. Gui Intersport, candidato da situação, elegerá Alexandre Chaves Barcelos, que já faz uma espécie de trabalho atual de vice de futebol, sabendo que não temos este cargo efetivamente nomeado hoje no futebol do Internacional. Alessandro Barcelos, candidato pela Academia Colorada, elegerá João Patrício Herman, que também faz parte da atual direção, e este é o nome de confiança para gerir o vestiário do candidato Alessandro Barcelos. E Cristiano Pila, candidato pelo povo do clube, elegerá Diego Fernan Saraiva. Estes são 3, como bem disse José Alberto Andrade, dos possíveis segundos nomes mais importantes das próximas temporadas colorada. João Patrício Herman, Alexandre Chaves Barcelos e Diego Fernan Saraiva. Não conseguiu o vice de futebol do candidato José Aquino Flores de Camargo. Qual é a dificuldade que tem em admitir, são 3 nomes totalmente respeitáveis, nomes alguns mais conhecidos, outros menos, mas qual é a dificuldade de admitir e dividir com essas personalidades coloradas a responsabilidade do clube? Isso é que eu não entendo, isso é que eu acho que os clubes cometem um erro muito grave, Leonardo. Eu acho que a questão do vice-futebol é importante, claro, é o cara que vai estar na linha de frente, que vai fazer a conexão entre vai fazer a conexão entre a administração, entre o Beira-Rio e o Parque Gigante, né? Tem essa dificuldade no clube de futebol aqui no Brasil. A administração é um clube, o futebol é outro, né? Então esse cara é fundamental. Mas eu vou além, Zé. Eu queria saber qual é o plano estratégico desse candidato. Para 3 anos, para 5, para 10. Qual é a ideia de jogo do Inter? O Inter vai ser um time que vai jogar com a bola, vai trocar passes. Não, o Inter vai ser um time que vai marcar lá em cima. Por isso tem que ter o vice de futebol, Léo. Concordo contigo. Minuto. Ideia de jogo. Qual é a ideia de jogo do clube? Essa ideia que ela se identifica com a torcida e vai mobilizar a torcida. No marketing nós temos essa ideia. O clube vai ter um CEO? O clube precisa ter um CEO? Vamos botar um CEO? Não. Vai ter executivo? Qual é o papel do vice-político? É algo mais amplo, sabe? E me parece que talvez pela eleição ainda está restrita ao âmbito do conselho e a disputa por votos ela está muito intensa ali, e aquela ideia de que o cara vota no candidato do movimento não é bem assim, porque está se buscando muito voto de outros movimentos, mas essa discussão do Inter precisa ser mais profunda, porque o Inter ele está numa encruzilhada muito grande. A gestão do Marcelo Medeiros
ela tira o clube, ela reconstrói o clube. Né? E isso vai ficar marcado. Não teve títulos, o Marcelo teve poucas vitórias em Grenais, mas o Marcelo pega um clube que estava esfarelado. Porque quando a gestão anterior do Vitório Pífero assume, ela demite todos os executivos que o Giovanni Luiz tinha deixado e nomeia 50 dirigentes políticos. O que faz a gestão do Marcelo? Ela reconstrói isso. E a partir dali ela começa uma reconstrução do clube. Se usou muito esse termo, ele é batido, mas foi pelo que o Inter passou, por uma reconstrução. Agora, desse estágio para frente, tem muito a ser feito. A dívida é grande. Qual é o plano? Como é que vai funcionar? E o Lelê pega algo importante. O Lelê, a troca se dá, Lelê, porque não se tem plano estratégico. Porque se troca a cada 6 meses, a cada ano, a cada mudança de gestão. O clube de futebol precisa ter um plano estratégico a longo prazo. Porque senão ele não consegue se estabelecer. Porque senão ele fica num ciclo vicioso em que ele vai depender de pessoas para ter um momento de êxito, né? E se essa pessoa sai, assume outra que não tem a mesma capacidade ou que não tem a mesma ideia, o clube sucumbe e aí começa um novo ciclo de recuperação. Então, me parece que a discussão é bem mais profunda. Concordo com o Zé. Não tem por que não dizer, meu vice-futebol é esse. Porque é a pasta mais importante, né, Zé, do clube. Léo, o que acontece é o seguinte, Só um pouquinho, só para o Lucianinho Périco me ajuda aqui, porque o Show dos Esportes está entrevistando os candidatos à presidência do Inter. Na quinta, falaram os candidatos Ginter Spode e Cristiano Pila. E o Cristiano Pila abriu o nome. O Diego Fernandes Saraiva é um nome oficializado na chapa do povo do clube. O Ginter Spode não confirmou. Quem está trazendo o nome do Alexandre Chaves Barcelos sou eu. E o Alessandro Barcelos, e o candidato José Aquino Flores de Camargo falarão na terça-feira no Show dos Esportes e serão questionados por isso. Mas eu já antecipo que o vice de futebol do Alessandro será João Patrício Herman e o do José Aquino Flores de Camargo não consegui apurar. Perdão, senhor. Não, e eu até me penitencio, então, com a chapa do Cristiano Pila. Eu não sabia realmente e cometi o primeiro pecado de não ter ouvido a entrevista dele no Show dos Esportes. Mas louvo, se o nome foi admitido, eu louvo porque quem nos dera realizar as entrevistas com os presidentes, candidatos a presidente, que são os mais importantes no pleito, mas daqui a pouco se criar a ideia da gente poder ter ouvido também, e tem o segundo turno para isso, os candidatos a vice-presidente de futebol, que é os que vão tocar adiante o que a gente julga ser um projeto. Esperamos que o Inter tenha, através das suas chapas, um projeto de futebol, conforme o Leonardo há pouco falou. No nosso tempo, eu lembro que às vezes o candidato que era o vice de futebol, quer dizer, o candidato dava o nome do vice de futebol e ele falava e era tão importante quanto o candidato a presidente. Porque ainda mais nessa eleição, nesse maluco ano da graça de 2020, com pandemia, com essa eleição, com o futebol rolando, é praticamente impossível tu ter sequer espaço para tratar de questões estratégicas. E eu, sim, não quero cometer injustiça com os candidatos, eu nem vou citar este ou aquele, mas tu tem ali nos programas, olha, um quer um CEO na administração, além de um CEO no futebol, quer dizer, repartindo assim a gestão do clube, tem ideias a respeito disso, de marketing, enfim. Mas o homem do futebol, como diz o Zé, ele faz a conexão com o torcedor. O vice de futebol, ele pode falar, antes inclusive da eleição, olha, a minha ideia é um time de futebol que não seja de reação, que seja de propor jogo, ou o contrário, o meu modelo é fulano, o treinador, o estilo do meu técnico tem que ser fulano ou beltrano, e aí tu tem uma ideia do que vai acontecer. Né? Isso é um subsídio para voto. Isso deveria, Diogo, isso deveria ser estatutário. Também acho. Estatutário. Também sabe? Porque a gente vê hoje, se um candidato a presidente, ele tá com algum receio de falar o nome do serviço de futebol antes da eleição, esse cara não tem condição de estar no futebol. Ele não pode ser escondido, ele tem que ser apresentado, porque o torcedor de verdade, que pouco quer saber da política do clube, ele quer saber do futebol. É muito legal hoje todo mundo saber que o Inter é dirigido por um conselho de gestão e aí as chapas postam lá os seus cards, as suas fotos, com os 5 integrantes do Conselho de Gestão. Muito lindo, mas cadê o vice de futebol? Eu quero saber, o torcedor do Inter quer saber quem vai ser o vice de futebol da chapa 1, da 2, da 3, da 4, da 5, da 10, da 20. É muito mais importante para o torcedor, o sócio, saber
quem é o vice de futebol do que saber quem é o segundo, terceiro ou quarto integrante do Conselho de Gestão. Claro que eles têm a sua importância no formato que o Inter passou a ser dirigido depois da reforma estatutária mais recente, mas não pode ficar de fora da divulgação, não pode ficar de fora das entrevistas, não pode ficar oculto do torcedor colorado, e não só do Colorado, de qualquer clube grande de futebol no Brasil, não pode ficar oculto o cara que se candidata a vice de futebol numa eleição de clube, de futebol. Mas, concordo, Lelê, que essa questão do nome é importante, eu concordo mesmo. Mas eu acho que talvez tenha chegado o momento de se criar uma estrutura que ela não dependa de nomes. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Lelê Bortolassi é o novo vice-futebol. Só que o Lelê, ele gosta do Thiago Nunes, que é o futebol do jogo jogado, que é o futebol, uma característica mais de toque, de marcação, de velocidade, mas aí não, sai o Lelê, aí entra o Malenotti. O Malenotti gosta do padrão Celso Roth, do padrão Odair Helmond, do futebol mais reativo, de se defender mais, entendeu? É diferente se tu tem um planejamento e dizer, ó, a ideia de jogo do clube é essa, tu cria uma estrutura que ela não vai depender de nomes. Eu acho que o clube fica menos refém, principalmente das questões políticas, porque quem entrar ali vai ter de seguir aquela cartilha. Não vai ficar o sabor da ideia do A ou do B. E parece que... Léo, eu acho o pensamento maravilhoso, mas o Inter hoje não tem nem a certeza de que vai manter o executivo, que, digamos assim, é quem ajuda a pensar esse planejamento a longo prazo do futebol. E, aliás, eu acredito que o Rodrigo Caetano não seguirá no Inter. Tudo leva a crer isso, porque os próprios candidatos vêm sendo questionados sobre a situação do gerente executivo. Então, o Inter está na beira de uma eleição onde sabe que vai trocar de técnico, sabe que vai mudar o seu vice de futebol, sabe que vai mudar o seu executivo. Então, eu acho que a gente tem que começar pelo vice de futebol, Léo, antes da gente começar a pensar no futebol como um todo. Infelizmente, num cenário maravilhoso, seria como o Barcelona, onde a gente sempre imagina o futebol propositivo, tocando bola, mas aqui o Inter, nesse momento, decidir pelo vice de futebol, acho que é o primeiro passo. Mas eu acho que profissionalismo e a gestão de um orçamento de 400 milhões, Rafael, elas não podem depender de pessoas, elas têm que passar por uma estrutura muito sólida, né? E sim, mas é justamente por isso que o Inter nem sabe quem são essas pessoas. Sim, mas é que aí que tá. Então, o que o associado do Inter precisa ver, isso vai ser no segundo momento, porque agora é uma eleição restrita ao Conselho, é ver quem é que propõe isso. Me parece que a gente está muito preso às pessoas e o problema não é esse. O problema é mais profundo. É de tu ter uma ideia e um conceito de clube, né? Daqui a pouco o cara que o Inter vão criar um plano estratégico que o Inter vai ter necessariamente de usar a base, vai ter 50% do grupo da base. É uma ideia, e quem assumir vai ter que seguir isso. Entendeu? Porque senão tu fica trocando toda a ideia todo momento de ideia de gestão, cada um tem uma visão, e o clube fica trocando, e o que acontece são esses atropelos. É que normalmente o vice de futebol é o porta-voz disso, Léo. Porque há uma continuidade numa gestão, claro que o presidente Romildo está no último ano de mandato, mas está se criando uma estrutura ali de que o próximo que assumir, ele vai ter de seguir aquela cartilha. Por quê? Porque tem uma ideia, um planejamento, uma ideia de gestão, tem um conceito, entendeu? 1h37, Rafael Gomes, será um Inter muito diferente. Abel Braga, que treina o Inter, promoverá muitas mudanças no time que será comandado hoje pelo Osmar Loz e pelo Leomir? Aliás, deixa eu só interromper, porque o Inter está mantendo no infortúnio, o Inter mantém uma igualdade nos seus times. As categorias de base também não terão técnico vítima da Covid-19. O técnico Fábio Matias, ele já testou positivo para a Covid-19 e já está em isolamento. Ele que seria hoje o comandante do Inter no jogo contra o Vasco pelo Brasileirão Sub-20 vai ser substituído pelo Ariel Lanzini, que é o do Sub-17. Então, quer dizer, o Inter em duas categorias está com técnicos com coronavírus. Pois é, Debona, respondendo a tua pergunta, o Inter vai sim fazer preservações e eu, inclusive, vou dar o crédito porque não consegui confirmar a informação no nosso colega Eduardo Deconto, do GE. Globo. Ele coloca como a principal novidade do jogo hoje o garoto Caio Vidal, que é o garoto campeão da Copa São Paulo com o Internacional, que pode fazer
ataque central ou pelo lado. Além disso, eu projeto algumas preservações, como a do D'Alessandro e a de jogadores mais desgastados, como Dourado, o próprio Thiago Galhardo e Edenilson. No mais, força máxima com a novidade na zaga. Rodrigo Moledo voltando a formar Vitor Cuesta. Essa a informação também para trazer ritmo de jogo, porque o Moledo é o homem de confiança do técnico Abel Braga, e o Abel pensa muito em utilizá-lo para o Boca Juniors, para o confronto contra o Boca Juniors. Claro, não podemos descartar ainda a manutenção do Zé Gabriel, justamente pensando nestas preservações, mas até para não descaracterizar tanto um time, eu acredito, e aí não é informação, tá? É um palpite baseado no que eu ouvi, que Abel quer usar Moledo contra o Boca. Então, acredito que para dar entrosamento e ritmo de jogo, ele poderia ser titular sim hoje. Ou talvez hoje não haja o Galhardo, né? Porque em função de preservação, enfim, talvez seja possível que isso não aconteça. Mas uma das questões assim emergenciais, assim, de que o Inter tem que se preocupar neste momento, jogo a jogo, para conseguir pelo menos preparar uma boa temporada do ano que vem, é conversar, o Abel, os assessores, auxiliares, sentar com o Thiago Galhardo e conversar com ele. Olha, como é que tu vinha jogando? Como é que tu quer jogar? Tu prefere jogar assim? Prefere jogar assado? Tem que ser com um cara dentro da área? Tem que ser com um cara de lado, que drible? Como vai ser? Tu prefere que o Edenilson, em vez de ser volante, seja um meia que infiltre, porque ele trabalha contigo, ele dá assistência? Porque isso estava dando certo, né? O Thiago Galhardo tem a metade dos gols do Inter no Campeonato Brasileiro e é o líder em assistências, então tem que partir desse pressuposto. Como é que a gente vai dar uma zona legal, de conforto, boa, criar um ambiente propício para o Thiago Galhardo, taticamente, e trabalhar em função disso, sabe? O Inter tem que ser mais prático. Agora não dá para ficar pensando no projeto a longo prazo, porque esse não existe mais. O Cudê já era, já foi embora, já tem uma quebra de trabalho, uma sistemática. Tem que pensar pontualmente o que fazer para o jogo seguinte. E o Thiago Galhardo pode ser um bom ponto de princípio. Como é que o Thiago Galhardo se sente melhor no ataque do Inter? Então que o Inter trabalhe em função dele, porque ele é uma realidade que o Inter tem, boa. Diogo, só sobre essa informação que o Rafa falou do Caio Vidal, né? Rafa, só é que deu um cortezinho na hora que tu tá falando, a intenção é o Caio sair jogando hoje? Isso, informação do colega Eduardo Deconto do GE. Globo, saindo jogando para abastecer o centroavante ali, disputando vaga com o Marcos Guilherme. Perfeito, porque eu acho assim, ó, o Internacional nos últimos jogos esgotou possibilidades para essa parceria de fazer essa bola chegar melhor no Thiago Galhardo, né? Com todos os que foram tentados por ali, né? Esse menino, Caio Vidal, que entrou no último jogo, que jogou apenas 20 minutos, eu identifiquei nele ali, naqueles poucos 20 minutos, uma característica que eu acho essencial, justamente para ser esse reforço para a bola chegar no Thiago Galhardo, que é a força física, tá? Esse menino, ele, até como estatística do jogo mesmo, ele venceu 8 duelos de disputa de bola física no chão, tá? Ele teve 8 duelos, ele ganhou todos. E até, inclusive, ele não é um jogador muito alto, mas os dois duelos que ele teve por cima de bola aérea, ele também venceu. E acho que o Inter fica muito defasado nesse quesito do ganho da disputa física, quando está em campo tanto o Marcos Guilherme quanto o Leandro Fernandes. O Abel Hernandes até entrega um pouco nisso, mas a gente já sabe que a técnica do Abel Hernandes também não é das melhores. Então, eu fico muito feliz em saber que esse menino Caio Vidal vai sair jogando, porque é bem por aí que a gente pode vislumbrar alguma coisa melhor para o Inter. Se tem uma coisa que deveria mudar nesse momento que o Abel chegou e tem que mudar, é começar a apostar em peças novas, porque tem muitas peças do Inter que a gente já cansou de ver que elas não vão dar resultado. Então eu fico muito feliz mesmo, tomara que ele saia jogando e tomara que ele seja uma baita parceria para o Thiago Galhardo, que o Thiago Galhardo possa ficar de novo mais perto do gol, que é ali que ele tem que ficar, nesse momento pelo menos. Lelê, nessa semana, quando o Caio Vidal foi relacionado, eu fui atrás de informações, porque eu me lembro de algumas aparições dele na Copa São Paulo, mas ele não era titular, né? Aí eu conversei com o Fabrício Delaix, que é o diretor da base, e o Fabrício está me dizendo que, na interpretação dele, claro, né, não é uma informação, de que o que o Abel procura é um jogador que tenha o 1 contra 1. O Inter não tem esse jogador. Tirando o Patrick,
O Inter não tem um jogador que drible, que parta para cima, né? Que tem um lance individual. E que esse menino, Caio Vidal, na base, ele vem fazendo isso, que ele está tendo uma temporada muito boa no Sub-20. Tipo de jogador que parte para cima, que tem a vitória pessoal, ele está muito confiante. E eu fiquei com uma boa impressão, observando o Caio Vidal contra o América, do que ele pode entregar, do que ele pode fazer. Ele tem muita personalidade, ele não tem medo, e a característica dele é essa mesmo, é do lance do drible, é de encarar o adversário, de abrir o espaço. E o Inter careceu muito disso, né? O Inter, quando um time se fechava contra o Inter tinha a bola e não sabia o que fazer. Então é importante. E até vai contra um pouco o estilo do Abel. O Abel não é um técnico de usar jovem, né? O Abel é um técnico mais, ele gosta mais de jogador veterano, jogador mais pronto. Mas a necessidade está fazendo com que ele aposte na gurizada. É que se ele tivesse, né, Léo, se ele tivesse um driblador que fosse um pouco mais veterano, talvez até ele usasse, né? Porque essa é um pouco a característica dele. Aliás, ele botou os cascudos contra o América, né? Ele disse que fez isso com essa lógica, né? Mas é que não há. E aí, me parece que tem um defeito na organização, no planejamento do grupo de jogadores do Inter, né? Como é que a gente chega indo pro reta final da temporada e não tem um jogador só que seja de 1 contra 1 no grupo de jogadores? Não sei se foi um erro do Eduardo Cudê, que planejou um time de infiltração, intensidade, e abriu talvez um pouco mão do drible. O fato do Patrick, como o Léo disse, ser o driblador, eu acho que diz tudo, né? Ele nunca foi um driblador. Ele está ajudando, mas ele não pode ser o ficha 1 para driblar. Agora, é um equívoco no planejamento do grupo. Esse critério do cascudo na hora da decisão, ele pode até valer para alguns casos. Mas, por exemplo, no jogo da última quinta-feira, da quarta-feira, o cascudo Rodinei no lugar do jovem Heitor, ele contraria o passado recente técnico do Inter. O gol do Inter da vitória foi de um jovem, o Yuri Alberto, certo? O cara que melhor bateu o pênalti, uma geladeira, um freezer na hora de bater o pênalti, foi o Praxedes, que é campeão da Copa São Paulo, tem o DNA vencedor no corpo, já foi convocado para a seleção brasileira, a mesma coisa, Yuri Alberto. Tem um nível de experiência que esses guris aí de 18, 19 anos têm, que outros que têm 30 não tiveram ainda. Mesmo achando, e eu acho isso, digo, que o aproveitamento do D'Alessandro, ele é muito melhor sendo feito no decorrer das partidas, quando vista a necessidade. Eu não discordo totalmente da colocação do D'Alessandro no jogo passado. Por quê? Porque a reposição, aí sim, não tinha um jovem ou de qualquer idade que pudesse dar uma coisa muito melhor que o D'Alessandro. O Abel apostou na experiência. Então, se ele bota só o D'Alessandro, mas mantém o Yuri Alberto, mantém o Rodinei, ele estaria explicando que optou pela experiência numa coisa muito estratégica e com um cara como o D'Alessandro que permite correr esse risco, mesmo que caras como o Zé Alberto, eu acho que ele deve entrar depois. Eu acho que o D'Alessandro tem essa grandeza de desafiar posições contrárias, opiniões contrárias. Mas os demais, o Abel, ele tentou, a estratégia dele mostrou-se totalmente errada para esse jogo. E não foi depois do jogo, antes do jogo, o Yuri Alberto mostrou desde que começou a jogar que é melhor que o Leandro Fernandes e melhor que o Abel Hernandes, e o Heitor mostrou que está melhor que o Rodinei desde que o Saravia se machucou. Essa contrariedade ao que o campo mostra é que me assustou no Abel, que eu considero um grande técnico, talvez tenha sido, pelo título, foi o maior da história do Inter, mas está entre os 5 melhores técnicos da história do clube. Mas é a falta da retaguarda, complexa, né? É a falta da retaguarda. É a falta de informação de um departamento de futebol, porque daí o próprio Abel, no desconhecimento dele do grupo, ele mesmo se contradiz. No momento que ele diz que ele quer botar os mais cascudos, por isso optou pelo Rodinei, só que aí depois na entrevista coletiva ele fala que o Inter teve pouca infiltração, que o Inter teve pouca agressividade pelos lados, foi difícil da bola chegar na área. Pô, mas o Heitor tem todas essas características. Ele infiltra, ele avança, ele dá assistência para gol. E aí ele foi assistir o jogo do banco de reservas para entrar o Rodinei com toda a sua experiência. E o Rodinei, vamos combinar, né? A gente já viu que tem para entregar. Tudo é muito difícil e para completar ainda, ou piorar, porque sempre pode piorar, o Rodinei ainda me teve aquela atitude lamentável no final do jogo, que o Lisca falou, né? Que o Rodinei, depois que o Inter faz o gol e vai para os pênaltis, o Rodinei faz um gesto obsceno
pro banco de reservas do América Mineiro, sabe? Tipo assim, o jogador não tá agregando nada pro time nem dentro nem fora do campo. Aí não tem por que insistir nele. 1h48, falamos bastante do campo, da gestão, assuntos importantes para um Inter que vai por uma semana decisiva de eleição, que mudou de técnico, que tem Libertadores, que tenta retomar a ponta do Brasileirão. Aliás, poderá retomar a ponta do Brasileirão. Ontem o Palmeiras, com 21 desfalques, perdeu para o Goiás. 21 desfalques. Teve um jogador expulso no primeiro tempo, Goiás 1, Palmeiras 0. O Flamengo, sem dificuldades, bateu no Maracanã o Coritiba por 3-1. O Atlético Mineiro hoje, todo errado também, cheio de desfalques, um monte de jogadores que testaram positivo, joga fora de casa contra o Ceará. Eu acho que o Atlético deve tropeçar nesse jogo. E aí, se o Inter ganhar, reassume a ponta da tabela. A CBF não sinaliza nenhuma mudança, nenhum porém com relação a esses clubes que estão muito atingidos. Hoje pela manhã a gente fez uma entrevista com o médico da Avaí. Aliás, Leonardo, muito obrigado pela indicação, hein? Uma aula de medicina do ponto de vista, ele ajudou a formular, né, esse protocolo da CBF, né? Mas não vai acontecer nada, né? Não, e a CBF tem um estudo, né, Debona, em que ela diagnostica que o vírus está vindo do CT. Os jogadores estão trazendo de fora para dentro dos CTs. O vírus não se dissemina nas partidas, durante os jogos, é durante a semana de treinos. 1h50, a música. Deixa eu tocar essa música aí, é boa, hein? O que a CBF parece que está desconhecendo é o seguinte, né? Que ela não está testando os estádios também, ela está testando atletas. Mas, pelo que eu sei, pessoal de apoio, os testes que são feitos são os testes menos, como é que eu vou dizer assim, não é menos confiáveis, eu respeito todos os testes, mas aqueles assim mais superficiais, não são os mais profundos, não. E isso vale para pessoal de apoio e até para a imprensa. Eu perguntei pro pessoal, eu não fui ao estádio ainda, mas quem tem ido mede a temperatura e entra como entraria no supermercado. 1h51, sala de domingo na Gaúcha com Unimed Porto Alegre, o Black Week, 40% de desconto nos 4 primeiros meses e carência zero. Entre no site e saiba mais. Conquistar vem de dentro e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nossa coleção, a nova coleção nas nossas redes sociais. Pegada, a marca da conquista. Deixa eu chamar o Vitor Rosa, ele tem atualização importante dentro ainda na cobertura, no caso Beto. Vitor Rosa tem trabalhado muito nesse caso. Aliás, na sexta-feira, te cumprimentar mais uma vez o Vitor Rosa numa tranquilidade, numa frieza, num equilíbrio para narrar a situação que acontecia num protesto que começou muito tranquilo, pacífico, mas que virou uma grande confusão. Era um cenário de guerra, de bombas, de fogo, de briga, de balas de borracha, da atuação da polícia, da invasão por parte dos manifestantes. Então, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. E quais são as informações do domingo, Vitor Rosa? Boa tarde. Oi, Debona, muito boa tarde. Muito obrigado também por esse cumprimento. As informações neste momento do caso Beto é que a Polícia Civil ainda está tentando esclarecer o que motivou o início do conflito que levou a esse espancamento. Hoje, uma nova imagem de câmera de segurança mostra João Alberto Silveira Freitas, o Beto, fazendo um gesto para uma das funcionárias. Depois, ele é abordado por seguranças. As imagens ainda mostram Beto saindo por conta própria até o estacionamento, onde ele primeiro atinge um segurança com um soco e depois é atacado até a morte. Para a delegada Vanessa Pitres, que é a diretora do Departamento de Homicídios, mesmo com a nova imagem, não está claro como tudo começou. Ainda ontem, no sábado, a polícia ouviu 3 testemunhas e providenciou a identificação de outras. Hoje, domingo, os trabalhos foram suspensos para a folga da equipe. A semana da investigação começa com novas testemunhas e também é aguardado o laudo do Instituto Geral de Perícias, que vai confirmar qual é, afinal de contas, a causa da morte. A suspeita, por enquanto, e o indicativo já informado pelo Instituto Geral de Perícias é de asfixia. Hoje também, Debona, amigos do Sala e ouvintes, eu conversei com a defesa do policial militar temporário Giovanni Gaspar da Silva. Ele é um dos indivíduos que está preso por esse homicídio doloso. O advogado David Leal narrou que o cliente foi inexperiente ao desferir vários socos na vítima, mas, na versão da defesa, o que ocorreu foi um acidente.
O advogado disse ainda que o cliente não teve a intenção de matar o Beto e sim de tentar contê-lo. Que naquele momento o Beto estaria transtornado e aí os socos, vários socos, foram com esse objetivo de conter. Na versão da defesa, ainda, eu reforço bem que quem está falando isso é o advogado de um dos homens presos por esse crime. Na versão do advogado, essa narrativa de essa versão e essa revolta das pessoas com o racismo é uma tentativa de politizar o caso e não de trazer os elementos técnicos para dentro dele. Em seguida, em GZH, um texto completo com o que diz também a defesa, é uma das versões de tudo isso que a gente está apresentando ao longo dos últimos dias, de várias reportagens, da família, da dor da família, da revolta das ruas, do acompanhamento do protesto e agora, dentro de toda essa cobertura, a gente vai abrir esse espaço também para a manifestação da defesa de um dos homens que está preso por cometer o crime. O fato é que a polícia vai decidir o indiciamento, a promotoria, depois a denúncia e a justiça. Isso é só uma das versões dentro de todo esse contexto. A polícia, Debona e amigos do Sala, só para fechar, que está correndo bastante com esse caso, para tentar resolver o quanto antes, primeiro para dar uma resposta à sociedade e segundo também porque, como os dois réus estão presos, a polícia tem prazos mais curtos para conseguir cumprir todo esse trâmite. Perfeito. Obrigado, Vitor Rosa. 1h55. José Alberto Andrade, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Rafael Gomes, Lelê Bortolatti, a turma do Sala deste domingo, que vai até às 3 da tarde. Depois tem o pré-jornada, futebol da Gaúcha para Inter e Fluminense. Cola na transmissão do jogo do Grêmio, Corinthians e Grêmio, o jogo é em São Paulo, toda a repercussão vem logo depois, ou seja, muito futebol neste domingo, dia 22 de novembro. Um abraço a todos os nossos ouvintes, eu estou mandando um abraço especial, agradecendo pelo carinho, e eu sei que é um grande carinho, de uma grande ouvinte da Rádio Gaúcha, que é a dona Renita Rec. Tia Renita, muito obrigado pelo carinho, está nos ouvindo no centro de Caxias do Sul, já fez o almoço, está lavando a louça agora. Isso tem coisa bem boa para se fazer, é lavar a louça, ouvindo a Rádio Gaúcha. Então, dona Renita Rec, muito obrigado pelo teu carinho, um abraço pro o seu Idemar, esse sabe muito das coisas também. Nós vamos ao intervalo, vem notícia na hora certa, 2 da tarde, e a gente volta em seguida com a continuidade, com a sequência do Sala de Domingo, que vai até às 3 da tarde, hein? Te liga, a gente já volta. Duas e 3, de volta com o Sala de Domingo, num domingo, aliás, muito bonito em Porto Alegre. 26 graus a temperatura na capital. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. E amanhã começa a Black Week das Farmácias São João, uma semana inteira com ofertas imbatíveis que você não pode perder. Então, prepare-se. Estil com você no campo e no jardim, junto de quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra, junto de quem faz o agro. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Se você quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural, conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Há uma informação muito importante relacionada de Grêmio, trazida pelo André Silva, de que o Grêmio terá força máxima hoje contra o Corinthians. É algo que nos últimos anos não era comum. Em se tratando de uma semana e de alguns dias, segunda, terça, quarta, 3-4 dias para um jogo importante de Libertadores, pensar que o Grêmio não pouparia no Brasileiro. Só que as circunstâncias recentes desse campeonato, em que tem um perde e ganha lá na frente, e que este Grêmio vem ganhando, fazem o Renato mudar um pouco a estratégia, senhores. É mais do que isso, lá na frente tem um perde. O Inter não soma pontos, o Flamengo agora conseguiu somar pontos. Mais perde do que ganha, na verdade. Isso, frente, então a diferença, olha, se o Grêmio ganhar hoje, e a gente imaginar que o Grêmio vai vencer o Goiás, creio que não é nenhum absurdo pensar nisso, né? O jogo atrasado, o Grêmio fica com aproveitamento de liderança de campeonato. Então é razoável, bem razoável. E também pensando no adversário na Libertadores, é mata-mata, é futebol, é traiçoeiro, tá bem, mas é o Guarani do Paraguai, não é um super adversário, que o Grêmio redesenhe eventualmente uma estratégia para essa fotografia da temporada. O Campeonato Brasileiro está se abrindo.
também para o Grêmio, que não é favorito, mas está entrando como candidato. Vou usar uma metáfora gaúcha que me passou agora na cabeça aqui. O Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele soltou a cavalhada para o campo. Só vou camperear mais tarde. Tá tudo dentro do previsto. Cavalo encilhado para Libertadores, cavalo encilhado para a Copa do Brasil, como é de praxe, e dali a pouco voltou do campo, como que por milagre, um daqueles cavalos que ele soltou encilhado. Dessa vez o Grêmio não deixou passar, o Grêmio está encarando, pegou o bicho e vai montar, porque o Grêmio viu a possibilidade de ganhar o Brasileiro, para depois não dizerem, o Brasileiro se ofereceu para o Grêmio e o Grêmio fez pouco caso. Num primeiro momento não fez pouco caso, mas no primeiro momento o Grêmio fez aquela avaliação que lhe é peculiar e é uma linha editorial do Grêmio, como eu já chamei aqui, de privilegiar as Copas, menos jogos, um DNA mais afeito ao que é o Renato, ao que é o Grêmio. Só que o Campeonato Brasileiro bateu na porta de novo, querendo voltar. E o Grêmio, dessa vez, parece que não vai deixar barato, não. Vai disputar o campeonato. Pois é, tem uma questão que, para mim, parece muito clara. Até a gente debateu isso na semana. O Grêmio não teria por que usar o time alternativo nesse domingo. O Grêmio jogou quarta tarde, né? Já ganhou ali pelo menos 4 horas de descanso. Vai jogar no domingo à noite. E o jogo do Paraguai é só na quinta. Então não teria por que preservar titulares agora contra o Corinthians, né? Teve tempo para recuperar e vai ter tempo para recuperar até quinta. Agora, de quinta para o final de semana, é segunda o jogo, né? Do Brasileirão, aí já muda de figura. Até porque vai ter a Libertadores na outra semana e tal. Mas na relação quarta e esse domingo e o próximo jogo, não tem porquê, né? Teve tempo de sobra para recuperar e até para treinar. Quinta-feira, e o jogo de quarta foi daqueles, dentro de uma ideia de jogos difíceis, de competição que vai afunilando, o jogo de quarta foi o do jogo mais tranquilo, né? O Grêmio não teve dificuldade para bater o Cuiabá quarta-feira à tarde na Arena pela Copa do Brasil. Esse time do Grêmio hoje, a rigor, né, pela projeção do André, Diego Souza ou Diego Churin, mas tendo a afirmação do mais novo titular agora consolidado, ganhou no campo, né? O Darlan é titular do time do Grêmio, ao lado do Matheus Henrique. Sabe que eu não sei, porque essa informação que eu tenho é que isso não é algo assim tão claro para o Renato. Eu entendo que o ficha 1 para substituir o Michael tinha que ser o Darlan. E aí o Renato deveria pensar, o Grêmio deveria pensar Darlan e eventualmente o Lucas Silva, tá? Com uma estratégia, mas pegando o Darlan como ficha 1. Pela sistemática que ele dá, de dinâmica, enfim, aquele Grêmio que a gente conhece de 2016 e 2017, e que o Darlan com o Matheus Henrique, mais Jean-Pierre, mais PP trazem lá de 2017 daquele time sub-20. Tem mais isso, né? Tem esse DNA também de entrosamento, que eles têm de bastante tempo. Mas o Renato entende que é uma questão estratégica. Dependendo do adversário, dependendo do cenário, dependendo do jogo, ele entende que se tiver ali os dois volantes, que são aliados, obviamente, alinhados, né, no 4-2-3-1, a tendência é um sair mais e o outro sair menos, né? Ou melhor, quando os dois se coordenarem ali, daqui a pouco os dois saírem ao mesmo tempo. E aí o Grêmio fica desguarnecido na última linha. Em resumo, na cabeça do Renato funciona um pouco assim ainda. Lucas Silva quando tiver que defender mais e o Darlan quando tiver que jogar mais. Ele chegou a admitir isso na entrevista coletiva, né? Não é uma dupla para todos os jogos. O Renato, ele tem uma resistência. Tem jogo e jogo, ele disse, né, Léo? Não é para todos os jogos. Vai ter jogo que a gente vai precisar de uma outra formação e tal. Mas o Renato, ele tem uma resistência, né? A essa dupla de volantes, talvez por não serem volantes posicionados, talvez também pela questão da estatura, há um preconceito muito grande. Eu acho que é mais por isso, Léo, acho que é mais a questão da complexão física da dupla. 1 mais 1, esse 1 mais 1 não dá bem 2. Então, assim, mas o bom momento do Grêmio, a recuperação técnica do Grêmio, ela passa muito também pelo Renato fazer escolhas certas, que ele resiste. O Jean-Pierre tinha todos os problemas de lesão, teve problema seríssimo do pai, isso abalou a cabeça dele, mas o Jean-Pierre já poderia estar jogando mais no Grêmio. Demorou para ele afirmar o Jean-Pierre, para ele dar a camisa 10 para o Jean-Pierre, que para mim aquela camisa 10 foi quase que um anúncio oficial, dizendo assim, tu é o cara do meu time, eu confio em ti. Isso demorou a acontecer. O Darlan demorou a entrar no lugar, o Michael não está conseguindo jogar, e aí o Grêmio ficou com o Lucas Silva, com o Tassiano, ficou até com o próprio Robinho.
O Robinho jogou muito tempo no Grêmio, o Robinho não deu resposta, o Renato continuou insistindo. Então tem a chegada de alternativas, mas tem também a escalação correta por parte do Renato. Mas sabe que desses aí, eu vou colocar uma posição que eu não sei se eu sou voz discordante da maioria ou eu sou condescendente com o jogador. Sabe que eu não vejo o Lucas Silva tão abaixo dos outros jogadores. A torcida do Grêmio eu já notei que ela não tem assim, toda a simpatia pelo Lucas Silva, mas o desempenho do Lucas Silva ao longo do ano, ele é um desempenho bem razoável na minha concepção. Chegou um momento lá no início do ano, antes da parada da pandemia, eu acho, que se colocou e o Lucas Silva tinha um rendimento tão bom que se acreditava que o Maicon, estando ausente, seja por opção ou eventual lesão, como está acontecendo, que o Lucas Silva já poderia dar uma consistência inicial de meio campo, que poderia, ao lado do Matheus Henrique, formar o meio campo com aquele que tinha o Michel. Vocês lembram quando o Michel fez o meio campo do Grêmio ao lado do Arthur? Tudo bem, era o Arthur, não é o Matheus Henrique, ainda não é o que foi o Arthur naquele curto período do Grêmio, mas que se teria um meio-campo até com boa solidez. Então, o que faltava para o Grêmio, e eu acho que recaiu sobre o Lucas Silva muito da responsabilidade, faltava era o toque de qualidade, que ele não é o diferencial de qualidade. E esse, o Jean-Pierre, é que voltou a preencher. O Maicon fazia isso. Conseguia, se esgualepava para fazer isso nos últimos jogos, mas era o último resquício assim, daquela grande qualidade diferenciada do Grêmio. E agora, com o Jean-Pierre, essa qualidade está reposta e jogadores como o Lucas Silva, eles podem render mais, porque é um jogador mais experiente, ele conhece bem, é um jogador que tenta o gol, tem o chute. Eu não descarto muito o Lucas Silva numa formação de meio-campo titular do Grêmio quando a equipe se consolidar completamente. Mas tem um lance do gol, acho que é o segundo gol, o primeiro gol do Grêmio contra o Cuiabá. E aí me parece que a contribuição que o Darlan dá, e eu concordo contigo, o Lucas Silva ele não foi mal, foi ok. O Lucas Silva foi ok. Tá? Passaria na nossa escola lá, passaria com média 7. Tá? Provado com média 7. Passaria arranhando, mas passaria. Mas o Darlan dá uma contribuição que o Lucas Silva não dá, isso está nítido no gol do Grêmio. Que tem participação do Darlan e do Matheus Henrique. E aí a bola roda, vai para o lado esquerdo, tem o cruzamento e cabeceio do Diego Souza. É essa contribuição, é essa dinâmica que o Lucas Silva não dá. É essa divisão de tarefas na transição com o Matheus Henrique que o Darlan oferece. Não tem a bola aérea? Não tem. Mas aí tu tem outros jogadores, tu pode armar o sistema para que a disputa da primeira bola não fique com o volante, para que numa bola aérea ele fique marcando mais naquela ideia do basquete, embora o Grêmio não faça a marcação por zona, faça homem-homem, ele pode ser o cara do basquete que bloqueia a impulsão do adversário. Tu tem estratégias para compensar essa falta de estatura. O que me parece errado é escalar por ser mais alto ou ser mais baixo, né? Não. Aí eu acho que é um ranço que existe ainda nessa formação da dupla. Eu não tô nessa, Léo. Tanto é que lá quando o Darlan fez um dos primeiros jogos, eu botei lá que o futuro do Grêmio passa por um missioneiro, que é o Darlan, que é lá de São Borja. Eu admito o Darlan titular do Grêmio, sem nenhum problema. Eu não descarto tanto o Lucas Silva, como por vezes colocá-lo, por exemplo, eu acho que ele, na comparação com o Tassiano para mim, ele sempre vai ser alternativa. E o Lucas Silva, eventualmente, pode ser titular. Mas a tua leitura tá certa. O Renato gosta muito dessa figura do jogador mais marcador e mais posicionado. Talvez seja uma ideia de resguardo. Ele imagina que esse jogador dá um resguardo para a defesa. A tua leitura tá certa, Zé. Embora ela não tenha acontecido de alguma maneira, né? Eu tô lembrando aqui, eu não sou nenhum crítico quanto mais do Lucas Silva, claro que não. Ele tá longe de ser um jogador assim terrível, nada disso, claro que não. Mas essa avaliação toda que a gente tá fazendo, legal, ok, daqui a pouco passa por média. Esse eu acho que é o problema, entende? Para o que o Grêmio pretende ali para aquele setor de meio campo. Eu lembro que no jogo contra o Cuiabá lá, quando o Grêmio tomou o gol lá, o único jogador lá do lado esquerdo que voltou para tentar segurar o cruzamento do lateral, o Reiner, né, que aliás, bom jogador do Cuiabá, foi o PP. O Cortez não conseguiu bloquear ninguém, não voltou, e nem o Lucas Silva deu um bloqueio mesmo inicial ali pelo lado esquerdo, defensivamente. 2h14, o Grêmio joga às 8h30, o Corinthians não consegue se encontrar exatamente nessa temporada, acumula
muito mais fracassos do que boas impressões. Aliás, eu tinha uma ideia de que o Corinthians seria um time bem interessante nessa temporada, isso não se confirmou, não deu certo o trabalho do Thiago Nunes, e até pelo repertório, pelo grupo, acho que o grupo do Corinthians é interessante, pelos nomes, não deu certo. O adversário do Inter é o Fluminense, também tem problemas importantes, Covid, lesões, entre elas a do Fred, e o Fluminense está perdendo um dos seus principais jogadores, que é o Dodge, né? Está afastado, não joga mais, está sendo negociado. E tem uma coluna em GZH que está dando o que falar, hein, Zé Alberto? É o melhor técnico que vai reencontrar o Inter hoje? Não, principalmente para quem não leu toda a coluna, só pelo título, nossa senhora. Não, eu estou dizendo que o Inter reencontra seu melhor técnico dos últimos tempos. Eu estou dizendo necessariamente que o Odair Hellmann é melhor técnico do que o Cudê, ou do que o Abel, que está agora, né? Ou que o Zé Ricardo, que o sucedeu. Claro que eu não estou dizendo isso, lá dentro do texto está isso aí. Agora, o Odair, ele teve um trabalho que dá para julgar quase como, não é um trabalho completo, porque ele saiu antes do fim de campeonato, do Campeonato Brasileiro. Mas o Odair, ele conseguiu se completar em algumas coisas. E que o Cudê, que teve o trabalho interrompido por ele mesmo, aí é que tá, ficou incompleto. O Cudê, tu não sabe se ele seria campeão brasileiro. Não sabe. Poderia ser, claro que poderia. O Inter era líder quando ele saiu. O Cudê não sabe se ia ser campeão da Copa do Brasil. E ele estava classificado. O da Libertadores, ele classificou, ele fez tudo o que tinha que fazer até uma parte do caminho. O que o Cudê fez? Terminou o Campeonato Gaúcho. Foi para a final? Não. Ganhou o Grenal? Não. O Odair fez isso, não ganhou o título, mas perdeu um campeonato nos pênaltis e chegou a ganhar 2 clássicos, o que é importante na história do clube. Então, isso aí é que eu digo como melhor técnico. O Odair teve um desempenho final desses jogos e um trabalho de mais longo prazo que mostraram a que ele veio. Se ele chegou no limite, bom, chegou no limite, mas foi o trabalho completo que eu vi no Inter. Daí perguntaram depois, porque as críticas foram muitas, estão sendo muitas, algumas muito bem argumentadas, e eu respeito demais isso, outras é o simples xingamento e tudo mais. No Inter se criou agora uma torcida pelo Celta de Vigo, eu nunca tinha visto isso. Eu não estou comparando se o Cudê é melhor do que o Odair, não. O Cudê é campeão argentino, pô. Não posso desconhecer que ele tem uma carreira num patamar superior ao Odair. Eu não estou entrando nesse mérito, de jeito nenhum. Agora, que algumas coisas no Inter foram conquistadas pelo Odair e que o Cudê não deixou elas completarem, isso também é verdade. E a questão dos Grenais é fundamental, assim, sabe? O Cudê, ele, de tão respaldado que ele era pela diretoria, ele saiu sem ganhar Grenal. Isso foi respaldo da diretoria que acreditava no trabalho. O Cudê mudou o jeito do Inter jogar. O Odair impôs um jeito que é rechaçado por muitos torcedores. Dá para se fazer um apanhado do que os dois fizeram. Agora, o Odair me parece um trabalho que todo mundo pode saber e comentar em cima do trabalho do Odair. O do Cudê, para mim, é um trabalho incompleto, que não permite nenhuma avaliação bem consolidada se ele foi bom ou não para o Inter. Até pelo tempo que duraram os trabalhos, né, Zé? Claro. O Odair teve muito mais tempo. E as duas saídas foram em momentos que não deveriam ter acontecido, né? Nem a do Cudê e nem a do Odair. A do Cudê, o que traumatizou parte muito grande da torcida do Inter foi a maneira por ele ter saído e o trabalho não ficou incompleto por culpa da diretoria, e sim por culpa, aliás, não por culpa indireta. Não foi culpa direta da diretoria, indiretamente eu acho que foi. Eu acho que a diretoria do Inter meio que empurrou o Cudê para fora do Inter, mas esse é outro assunto. Porque a falta de retaguarda, né, que o Cudê usa como... Porque vamos combinar, né, Zé? Ainda mais tu que é um cara, talvez assim, o mais experiente dos da bancada aqui. Quantas vezes na tua vida, no mundo do futebol, tu viu um treinador ir embora de um clube estando na liderança de um campeonato nacional? Eu não me lembro. Não, ainda mais indo para onde foi, do jeito que foi. Ele foi para o Celta de Vigo, tudo bem. O máximo a favor do Cudê que tem, nem o dinheiro é maior, foi que ele foi para um mercado diferente. Tudo bem. Exatamente. Aí a gente até... Mas ele foi porque ele se sentiu frágil aqui, por tudo aquilo, Lelê, que a gente falou lá no primeiro bloco, questão da fragilidade de departamento. Um departamento que trocou 2 vezes de vice-presidente. O cara que contratou ele
saiu antes dele chegar. O cara que ele conseguiu ter uma conciliação de trabalho foi mandado embora pelo E presidente. tá aí mais um motivo para revelarem os vices de futebol, né? Mas claro, afinal, isso. o vice de futebol, a estabilidade deste cargo é peça fundamental na saída de Eduardo Cudê do Inter. É verdade. E só pra gente daí encerrar aqui, Debona, nessa questão do Odair, por exemplo, do que eu falei bem no início, na introdução do programa, na minha primeira participação, eu acho que o grande aspecto técnico e tático do jogo hoje é o fato que o treinador do adversário, o treinador do Fluminense, ele conhece muito mais o grupo do Inter do que o treinador do Inter. Esse é um jogo perigoso. 2h20, recebo aqui no comunicado interno que o Amâncio Meirelles ligou, disse que está ouvindo Sala de Domingo, está curtindo o programa e está pedindo para mandar um abraço, pois a esposa está de aniversário e estão ouvindo juntos. Não tem o nome da esposa aqui do seu Amâncio, mas alô, esposa do Amâncio, para toda a família, um feliz aniversário e muito obrigado pela audiência. E aos ouvintes que participam, estão mandando mensagens aqui pelo Instagram também. Não tem o nome dela, mas sabe como é que ela chama o seu Amâncio, né? Ai, ai, ai. Amâncio! Ah, meu Deus. É isso aí. Tá lendo. O Nicolas Oliveira e o Aldomiro de Almeida também estão nos ouvindo, estão participando aqui pelo Instagram. Seguinte, 2h21, intervalo, a gente já volta com mais Sala de Domingo. Você já conhece a farofa? Unimed Porto Alegre, Pegada, Farofa Santa Massa, Rede de Farmácia São João, Estil e São José Industrial. Atlético Mineiro hoje, Flamengo ontem, São Paulo hoje, esse campeonato, como é que é o campeonato da pandemia, né? O brasileiro da pandemia, da imprevisibilidade, podendo ter o Inter na liderança, podendo ter o Atlético, se a gente analisar aproveitamento, o São Paulo no topo. Aliás, parece que o São Paulo está começando a colher frutos da continuidade, da insistência, da convicção, porque o São Paulo apanhou demais ao ser eliminado no Paulista, na Libertadores, na Sul-Americana, e o Raí bancou, não. O Fernando Diniz, suas ideias tão contestadas por alguns, vai permanecer. E a gente está vendo aí o São Paulo sendo muito elogiado, semifinalista, passando com alguma tranquilidade e autoridade pelo Flamengo e fazendo uma campanha de líder de campeonato brasileiro. É o merecimento do trabalho do Fernando Diniz que começa a aparecer a partir de agora? Fui muito crítico ao Fernando Diniz em alguns momentos, assim, que o time dele decepcionou depois. Aquela derrota para o Mirassol no Campeonato Paulista foi um horror, mas as campanhas anteriores dele mostravam um time cheio de ideias, com uma execução muito boa, mas com fragilidades imensas também. E isso aí, eu acho que o técnico, a crítica vem pela falta de equilíbrio do técnico. E uma vez eu até botei lá que o Fernando Diniz gostaria de ser o que é o Renato, que é o cara ousado. O Renato é um cara ousado, que impôs ao Brasil, criou, pelo menos reproduziu para o Brasil um jeito de jogar com o Grêmio que o pessoal reputou como um jeito bonito de ver futebol, de jogar futebol. O Grêmio do ataque, o Grêmio da intensidade ofensiva, da posse de bola e dos títulos, né, com Copa do Brasil e Libertadores. O Grêmio acabou, hoje em dia é um modelo que não é que esteja desgastado, mas ele está precisando de uma retomada, de alguns ajustes para voltar a ser o que era. Muito bem. O Fernando Diniz nunca conseguiu isso. Eu acho que o grande mérito do São Paulo, e aí tu tens razão, Debona, é essa continuidade, porque o Fernando Diniz, de tanto levar lambada, e as lambadas que eu digo são aquelas que viram aprendizado, de seu time ser intenso para chegar na frente, correr e acabar levando paulada e pancada e às vezes goleada, ele está tendo tempo dentro do São Paulo de aprender a duras penas. O São Paulo sofreu e ele mudou, eu acho que numa colaboração possivelmente com a diretoria que o bancou, mas até com o elenco, se começa a discutir internamente como é que nós vamos fazer esse negócio funcionar. Nós não estamos conseguindo equilibrar o motor com a aerodinâmica para levar, por exemplo, do carro. E ele está tendo tempo de fazer isso. Então, arrumou o São Paulo de uma maneira mais da defesa, de compactação de time,
E o que era mérito continua sendo mérito, o que era defeito está sendo corrigido. E eu acho que isso leva o São Paulo, sim, aonde ele está e onde a gente até em determinado momento duvidava. O São Paulo era quase meme, com as vitórias espetaculares e as derrotas fragorosas que sofria. O São Paulo, semifinalista da Copa do Brasil, que será o adversário do Grêmio nesta semifinal. Aliás, por falar em semifinal de Copa do Brasil, passeando ainda pelo Brasil, ontem o América Mineiro, que eliminou o Inter, ganhou fora de casa do Operário, confirmando bom momento, bom futebol do América, do Zé Ricardo, do Ademir. Atenção para esses dois jogadores, do Lisca. Ganhou fora, o vice-líder da Série B. Líder absoluto é Chapecoense, que vai jogar a Série A do ano que vem, ganhou fora ontem, 47 pontos. E o Cuiabá tropeçou em casa. Esse resultado foi bom. Bento, esse resultado foi bom porque o Juventude permanece no G4, ganhou sexta-feira do Paraná por 5-0. Rafael, de 0 a 100%, qual a possibilidade do técnico do Inter o ano que vem ser Lisca ou Thiago Nunes? E a porcentagem de não ser nenhum dos dois? Difícil essa pergunta, difícil para dar uma porcentagem de 0 a 100, sem saber candidato, sem vice de futebol, difícil. sem executivo. Pode botar margem de erro, não tem problema. Não, dá a essa margem de erro força. é 50%. Posso acrescentar um nome aí? Posso acrescentar mais um pode, nome né? que chegou pelo meu WhatsApp aqui e é uma pessoa na qual eu confio muito, não é aqui de Porto Alegre, conhece o mercado nacional. Ele me disse, olha, presta atenção nesse nome, Odair Helm. Ah, é? Há uma ideia de que ele amadureceu bastante, que ele mostrou muita evolução nessa temporada dele com o Fluminense, e o trabalho dele no Fluminense é muito bom. O Odair está fazendo um time que a gente imaginava que fosse lutar lá embaixo, e o Fluminense está lutando lá em cima. Então percebeu-se um crescimento do Odair, maturidade, e o Odair é um técnico jovem, né? O Odair está na terceira temporada dele como técnico do time profissional. Então me assopraram esse nome. O pessoal leu a coluna, hein, o Debona? É verdade. Leu a coluna. 2h30. Quem é que tem Mas jogo só Oliveira? respondendo, Debona, sim. eu não sei te dizer uma porcentagem, sendo bem sincero, viu? Porque é um cenário muito instável. É que não é que a resposta seja difícil, a pergunta foi muito mal feita. Não, e é um cenário muito instável também para os treinadores, né? A própria entrevista hoje de manhã do Thiago Nunes, onde ele não sabe se vai assumir um trabalho no Brasil na próxima temporada, um trabalho no exterior a qualquer momento, ou vai fazer um intercâmbio para estudar inglês e fazer curso. Senti ele muito afim de sair. Senti ele muito afim de sair. Muito. Ele deixou muitas portas abertas. O próprio Roger Machado não quer assumir clube, pelo menos até a virada da temporada, e é um nome que a gente sabe que sim tem a simpatia do Internacional. Eu acredito que esses dois estão à frente do Lisca, que foi o nome que tu citastes, viu? No bastidor do Internacional. E também um nome que eu ouvi, assim como ouvi o nome do Thiago Nunes como um nome que agrada para o ano que vem, é o do Gabriel Heinze, argentino, ainda digamos assim, na mudança de cultura do Inter, que foi buscar Eduardo Cudê. O Gabriel Heinze é sim um nome que agrada, que atualmente está sem clube, foi técnico do Vélez, ex-jogador da Argentina, mas é um treinador também que agrada o bastidor colorado. Não vou dizer nem a diretoria, porque hoje o bastidor ele tem 4 diretorias, né? Porque são as 4 que brigam pela eleição à presidência. E aquele recado do Lisca no final do se o jogo, Eduardo né? Cudê, Léo, se o Eduardo Cudê se o Lisca viesse novamente, seria curioso, assim, né? Porque o Lisca é um bom treinador, é óbvio que ele vai ficar no mercado de ponta há muito tempo, ele é muito capaz, muito competente com a sua ideia de futebol. Mas todos os candidatos do Inter, a presidência, situação e oposição, disseram que queriam o Eduardo Cudê, certo? Que tem um jeito de jogar um modelo de jogo diferente do Odair, certo? Concordamos todos. Eu acharia estranho se fosse o Odair em função disso, né? Mas no futebol a gente sabe que às vezes assim a ideia de jogo não tem muito a ver ali no momento que a corda está apertando. Não norteia que o Inter saiu do Eduardo Cudê e foi pro Abel Braga, que são ideias completamente diferentes. Mas vocês não acharam que aquela mensagem do Lisca no final do jogo, se desculpando com a torcida do Inter, e a gente sabe da vinculação, o Lisca começou a carreira dele lá, acho que nas escolinhas do Inter como técnico, né? Tem uma relação muito forte.
Mas é quase um recado assim, olha pessoal, ganhei tudo, mas eu tô aí, viu? Eu gosto muito do clube, eu tenho uma paixão pelo clube. É quase um recado. E o Lisca que passou a ter a carreira agenciada pelo Jorge Machado, né? Que é um cara que tem um trânsito muito forte nos clubes aqui do Sul, é um grande empresário. Então o nome do Lisca a gente precisa olhar com bastante carinho nesse cenário. Eu acho, Léo, que ele está pronto para treinar um grande clube. Não sei se vai ser o Inter, mas tecnicamente está claro que ele está pronto. Fala com qualquer personagem assim do ambiente do futebol, técnicos, jogadores, eles gostam do trabalho do Lisca porque ele está atualizado, está sempre indo adiante, tem sessões de treinamento diferenciadas, assim, diferentes, nunca se repete muita coisa e os jogadores gostam disso. Né? O único problema que a gente sabe, já discutimos 1000 vezes, é o temperamento dele, que é diferente do padrão do temperamento dos jogadores, porque tem argentinos, técnicos argentinos, o próprio Bielsa, né? Que até incorporou no nome o É Louco, né? Não estou querendo comparar os dois, obviamente, né? O Bielsa é meio guru de todos. Não, o Bielsa tinha que incorporar o É Louco, porque ele campeão, ele não podia jamais colocar no nome, né? Mas ele ganhou na Argentina, ele ganhou no News, ele ganhou pelo Vélez, se eu não me engano, ele foi campeão argentino por 2 times diferentes, ele tem a trajetória ali no... Não, ele tem, eu tô dizendo que ele tem. Agora, o que o Bielsa, para mim, é o técnico incompleto, é o grande técnico incompleto. Um técnico incompleto não é, ele é um grande técnico, parâmetro para muitos. O D'Alessandro, por exemplo, disse que foi impressionante como ele gostou de trabalhar com o Bielsa num curto espaço de tempo em que ele trabalhou na seleção argentina e ambos foram campeões olímpicos em 2004. Todos se impressionam. Só que os times do Bielsa, um técnico que é revolucionário do ponto de vista, visionário do ponto de vista técnico-tático e que tem à disposição um grupo como o Bielsa teve, por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia, e depois em outras possibilidades que ele teve, seleção chilena, ele treinou. O Sampaoli, que eu não acho também, que eu acho que é muito performático, é um bom treinador, mas muito performático, ganhou com a seleção chilena. O Bielsa não conseguiu fazer cócegas com a seleção chilena. O trabalho do Sampaoli, eu sou um bielcista, né? Eu acho que ele é um dos gênios do futebol, ele é um dos gênios da Casa Mata, né? Da linha de fora. É um cara que mudou muito da forma de jogar, da forma de gerir, né? E esse trabalho no Chile, que o Sampaoli colheu os frutos, foi o trabalho iniciado por ele, né? E o Bielsa acho que leva o Chile à Copa do Mundo também. Agora no Leeds, até tá passando o jogo aqui, tô dando uma espiada, Leeds e é muito legal o que ele tá fazendo, o Leeds, né? que ele fez no Leeds, e ele transformou um grupo, claro que agora o Leeds recebeu alguns reforços, entre eles o Rodrigo, filho do Adalberto, lateral esquerdo do Flamengo, o Rafinha, que estava no Rennes, que é aqui da Restinga, foi comprado, ou seja, tem reforços ali, mas ele transformou um time de Championship, né, um time de segunda divisão, num time de primeira, e ele está lutando lá em cima. Claro que o título ele coroa, né, Zé, o trabalho. O futebol ele é um esporte de competição e o título é importante, né? Coroa todo um trabalho. Mas a gente não pode deixar de lado o desenvolvimento de até chegar a uma final, né? Até chegar à decisão. Talvez não ganhou. Ali seja o detalhe, seja o algo a mais. Mas o trabalho em si, o desenvolvimento e a contribuição que ele traz para o futebol, eu acho que compensa a falta de títulos, né? A Argentina é um problema sério. A Argentina é o último título. Eu acho, por exemplo... O Zanetti cruzou décadas na seleção argentina sem ganhar título, né? Um dos grandes símbolos da seleção argentina. A Argentina não ganhou com o Sapella, não ganhou com o Maradona, não ganhou... Mas o Bielsa tem o ouro olímpico, ele tem o título, ele tem título de campeão argentino. Ele teve outros trabalhos que talvez nem fosse possível ganhar, né? Na França, enfim. Mas ele tem títulos também. Eu acho que o que o Zé está dizendo é que, assim, pela idolatria que o mundo do futebol tem pelo Bielsa, talvez ele tivesse que ter mais títulos. Mas eu acho até que a idolatria que o futebol dispensa, ele passa por isso também, né? Por ele ter uma ideia diferente, uma maneira de tratar com tudo, enfim. A maneira de tratar com tudo, o Bielsa foi um cara que impressiona os grandes técnicos, mas ele me parece um cara incompleto. Sabe, vamos pegar os nossos aqui brasileiros. Pega o Filipão, vamos pegar um exemplo nosso aqui. O Filipão. O Filipão, ele tem talvez uma genialidade menor do que o Bielsa nessa questão de projeto, mas o Filipão é um cara que taticamente tem lá suas definições.
de gestão de grupo, ele é muito bom. Resultados, ele tem. Então, os quesitos é que nem carnaval. Tu não adianta tu ter o melhor samba enredo se o teu carro alegórico está caindo aos pedaços. Sabe? O teu espetáculo vai ser incompleto. E o Bielsa me parece isso. Eu lamento profundamente. Eu queria ter o gênio dos gênios. É o Pelé. O Pelé cabeceava, o Pelé chutava, batia de esquerda. Até no gol o Pelé pegava. E o Bielsa eu vejo um tratamento quase como Pelé para um cara que não conseguiu. É imperdoável o Bielsa não ter passado da primeira fase com uma seleção argentina que ele tinha em 2002, com Batistuta, Veron, Simeone. Quem é mais que tinha ali, Léo? Me ajuda aí. Era uma fábrica de craques argentina, Crespo, e todos no auge, não é assim, em fim de carreira, não. Então, quer dizer, se é no Brasil que um técnico não faz aquilo, pelo amor de Deus, que nós ia estar falando do técnico até agora, ele jamais seria cogitado para ser um dos melhores da história, como o Bielsa é. Mas José, até para concordar com o Léo ali que falou antes, esse trabalho atual dele no Leeds, eu também estou vendo agora, estou com a TV ligada aqui vendo o jogo do Leeds, e eu gosto muito de ver os jogos do Leeds. Né, porque, claro, a gente está falando de um time que veio da segunda divisão inglesa, né, conquistou o título pela mão do Bielsa e aí tá 2 anos chega lá, né? E ele chega na Premier League, óbvio que a grana, já rola mais grana na Inglaterra, mas, claro, o material humano do Leeds United, ele é muito diferente dos times do primeiro escalão da Premier League, né? A gente sabe disso. Mas mesmo assim, a gente vê o time do Leeds jogando para cima desses times maiores e com mais recursos técnicos, mais recursos humanos, e eu gosto muito de ver os jogos do Leeds, sabe? É prazeroso. Claro, às vezes ele consegue resultados incríveis e às vezes toma chapuletadas incríveis também, mas aí eu acho que faz parte justamente desse estilo de jogo dele, ofensivo, ousado, mas realmente, né? Agora, por exemplo, eles estão empatando com o Arsenal em 0-0, já poderiam estar ganhando no primeiro tempo, e agora o Arsenal teve um jogador expulso há pouco tempo. Talvez, provavelmente, pode ser que ganhe do Arsenal hoje também. 2h40, quem terá a tarefa mais difícil dos brasileiros na Libertadores, sua fase de oitavas de final que começa na terça-feira, hein? O Flamengo, inclusive divulgou a lista de quem vai viajar para a Argentina, né? E não aconteceu nada lá, viu? Ninguém perdeu um braço, uma perna, ali saiu a lista e continua tudo igual, tá? Os repórteres têm a lista, não mudou nada. O Flamengo tem uma vantagem que o Racing está numa crise absurda. O Diego Milito, ele tá pro Racing assim como o Fernandão tá pro Inter e o Renato tá pro Grêmio, tá? Ele foi o cara que saiu jovenzinho do Racing, voltou, conquistou um título pro clube, já veterano, depois de 14 anos o Racing não conquistava um título e virou diretor executivo. E ele acaba de renunciar, ele gravou um vídeo no Instagram dele, acaba de renunciar ao cargo. Isso impacta muito ali o mundo do Racing, então pode ser uma vantagem para o Flamengo, né? É algo que o ambiente não está bom. E está se cobrando muito que o Blanco, Vitor Blanco, presidente do Racing, ainda não apareceu para se manifestar, ou seja, o Racing está num ambiente que não é muito legal. Dos times brasileiros, o que eu acho que pegou a maior carne de pescoço é o Inter, né? Que pega o Boca, que depois da chegada da nova gestão do Riquelme, ele trouxe o Miguel Ángel Russo, até sofreu contestações, porque o Russo fez 2 trabalhos que foram ruins, né, no Paraguai e no Peru, mas o Russo parece que ele tem a cara do Boca, né? Ele tem a mão do Boca. E o Boca, com ele, perdeu, se não me engano, 1 ou 2 jogos apenas. E está muito bem estabelecido. Deixa eu só pegar esse gancho, Diogo. Me permita pegar o gancho do Boca, trazido pelo Leonardo. Claro, vai lá. Hoje pela manhã, a gente ouviu o Vicente Muglia, periodista, jornalista lá do Olé da Argentina, para falar sobre o Boca. O que se fala na Argentina não seja título da Libertadores, é o que salvaria a temporada. O Boca montou um grupo para ser campeão da América, até pressionado pelo sucesso recente, né, do River Plate, que ganhou 2 edições, tem chegado sempre à final.
De manhã, o Mugler respondeu, a gente não conseguiu ter o tempo suficiente para ouvir todas as respostas dele. Ele disse sobre o Boca, não impactou nada o fato de que o time vinha numa série de muito tempo de invencibilidade, perdeu os últimos 2 jogos, o último deles sexta-feira para o Lanús, mas com um time quase que totalmente reservas. Eu fiz o questionamento sobre o que muda no time, saiu o Salves, um dos melhores do time, não deve jogar, está machucado, não deve jogar aqui no Beira-Rio na quarta-feira, entra o Cardona, muda as características do time, mas há um ambiente de muita tranquilidade, não chega a mudar tanto, os desfalques não preocupam, essa coisa toda. Fiz o questionamento também sobre o quanto o Boca sente a ausência do público na Bombonera, mas vamos, Moavés, a ouvir, eu fiz o questionamento primeiro sobre a questão de grupo. A gente vê um time muito forte, pegou muito, ainda se fala muito da expressão do Cudê aqui, grupo curto, para compreendermos um pouco mais sobre a força do grupo do Boca Juniors, Muglia. Yo creo que esa es una diferencia a favor de Boca frente a Inter, que yo creo que Boca tiene un equipo, un plantel, un grupo de jugadores más grande, más largo. Inter, como dijo Cudé, tiene un plantel de jugadores más corto. En Boca hay un plantel con mucha calidad, con mucha jerarquía. Creo que Boca tiene el mejor plantel del fútbol argentino, más que River, porque tiene mucho recambio en todas sus posiciones. Tiene jogadores que pueden jugar em distintas posições. E porque eu conversei recentemente com um jornalista brasileiro, o Rafael Sibila, para falar sobre o quanto os argentinos observavam o Inter pela presença do Cudê. O que impactou, Muglia, a saída do Eduardo Cudê e o novo momento do Inter agora por aí? Eu creio que tanto Boca como os argentinos respetan mucho a Inter porque es un team brasileño y en la Argentina toda la gente respeta mucho a Brasil y el fútbol brasileño. Siempre es muy respetable, no hay una sensación en la Argentina que Boca fue favorecido por el sorteo, porque juega con Inter, o fue favorecido porque Coudet ya no está. Por más que Coudet es un entrenador que aquí en Argentina siempre ha hecho grandes juegos contra Boca. Con Rosario Central y con Racing, Coudet siempre ha jugado, ha puesto en dificultades a Boca en diferentes partidos, entonces seguramente puede ser un poco un alivio que Coudet no sea el entrenador de Inter, pero eso no significa que Boca piense que va a ganar el juego antes de jugar. Para reforçar de alguma forma o que o Leonardo comentou, né? O Boca sendo, inclusive pelo Muglia, né? O jornalista de futebol lá do Olé, melhor do ponto de vista de grupo do que o próprio River. E o River tem toda a questão Galhardo, né? Com um grande peso da equipe. Outro ponto que eu acho interessante da gente abordar, bom, antes disso, no ambiente do Boca, a gente viu isso naquela conversa lá da TIC Sports, de certa forma tirando onda, né, daquela frase infeliz do Abel, de dizer que não conhece, só conhecia 2 jogadores, enfim. Claro que tem um ambiente de que o Boca é super favorito contra o Inter, isso está muito claro para mim, né? Claro que ele vai ser super político, não quer ser grosseiro, tem a questão do futebol brasileiro, isso tem que ser respeitado, mas especificamente o Boca está se vendo como favorito nesse enfrentamento. Mas eu acho que ele se vê como favorito, Diogo. Da mesma maneira, isso é uma coisa meio dos argentinos, assim, eles fazem isso. Mas eu tenho notado também desde o início, enquanto a gente aqui analisando o Inter, pela maneira que o Inter vinha jogando, quando deu o sorteio, os próprios colorados ficaram extremamente... Vou lembrar do colega nossa, Andressa Xavier, quando deu o dia do sorteio, que ela foi fazer a troca da guarda, disse, nem me fala que eu estou apavorada.
bateu um pavor inicial nos torcedores do Inter. Mas quem observa também a reação lá do lado da Argentina, o Inter, com tudo o que conquistou neste milênio, desde que começou a vencer competições internacionais, o Inter acabou criando para si uma respeitabilidade no futebol argentino, e também a presença do D'Alessandro, recentemente a do Cudê também, uma atenção muito grande para com o Inter, e o Inter é visto, o Inter tem um respeito que, se o Boca Juniors, dificilmente eles vão levar para campo a autossuficiência que essas manifestações, que eu julgo até meio isoladas e bem características dos argentinos, estão demonstrando, viu? Eu acho que o Inter tem que jogar com isso a seu favor, um respeito que os argentinos têm, que pese o Inter esteja no momento instável tecnicamente. Zé, nesse mesmo dia que a Andressa demonstrou isso aí, e os colorados demonstraram essa preocupação em pegar o Boca, no mesmo dia do sorteio, eu acompanhei em redes sociais também muitos torcedores do Boca se mostrando preocupados com o enfrentamento do Inter. A gente tem a visão deles também. E acho que se tem uma coisa que a gente tem que considerar nessa disputa, é que o Boca Juniors, historicamente, ele tem um dos seus aspectos mais característicos e mais fortes a sua casa, a sua torcida, né? É um estádio diferente de jogar, um estádio em que as vitórias lá são muito raras dos adversários, só que a gente tem essa característica agora da ausência da torcida. Claro que isso vale para o Beira-Rio, também vale para todos os times envolvidos, mas jogar na Bombonera sem torcida realmente é um aspecto que a gente tem que considerar, que não digo que vai favorecer o Inter, mas vai tornar menos impossível de se vencer lá dentro. 2h49, vamos ao último intervalo aqui no Sala de Domingo. A gente volta em seguida para fechar com os últimos destaques e com uma troca da guarda que vem aí, hein? 2h52, Unimed Porto Alegre dá a dica, começou a Black Week Unimed Porto Alegre, consulte condições e faça o seu plano. Conquistar vem de dentro, calçados, pegada a marca da conquista. Tem um eco, né, quando eu falo, não sei o que é aí, alguns ouvintes estão perguntando aqui. É que todos os teus vizinhos estão ouvindo a Gaúcha com som alto, então a Gaúcha está ecoando. Isso é uma informação, porque eles avisam isso, que estão ouvindo de fato, né? Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Deixa o espaço para as considerações finais dos nobres amigos e participantes do Sala de Domingo. E quero dizer o seguinte, não estou com o WhatsApp aberto aqui, mas imagino que estejamos sendo, do ponto de vista do equilíbrio que a gente sempre procura ter, equilíbrio de tempo. Olha, vocês falaram muito mais do Inter, certamente esse é um termômetro no WhatsApp, mas a RBS não é colorada, não é gremista, os debatedores não são colorados ou gremistas, é que, vamos lá, né? Gestão, semana de eleição, indefinições do futuro do Inter, quem será o técnico, quem será o vice-presidente de futebol, Boca Juniors, inegavelmente um dos adversários mais temidos do futebol sul-americano. Os assuntos do Inter nesta semana, sobretudo, eles estão mais latentes, né? Tá correta a palavra, Diogo Oliveira? Tá correta. Teve até mudança de treinador 2 vezes, né? Porque saiu por dentro o Abel, agora o Abel tá saindo por Covid, né? São vários problemas, né? A gente tá numa gangorra. Eu botei o Lucas Silva no debate. Debatemos o Lucas Silva e meio campo do Grêmio, que foi ajeitado pelo Jean-Pierre, e falamos também de Grêmio e Corinthians. O meu recado final aí, ô Debona, frase agora do campeonato inglês: follow the leader. Segue o líder. O Tottenham, pela primeira vez em 6 anos, é líder do campeonato. Isso aconteceu após a vitória no clássico dos técnicos. O Tottenham do Mourinho venceu o City do Guardiola, né? Isso aí que venceu bem. Eu gosto muito do Mourinho, eu sou muito fã do Guardiola. Eu gosto de grandes técnicos. A gente até também estabeleceu um debate sobre Marcelo Bielsa, que é um baita técnico. Eu gosto de times que apresentam grandes técnicos. Olha, a Premier League tem o Mourinho na liderança, o Guardiola em segundo, o Klopp em 4º lugar. São times de grandes técnicos. O futebol vai passar suas mudanças, tudo, pelos grandes técnicos
de futebol. E o Mourinho é muito bom ver ele se reabilitando. Ficou uma ideia de que o Mourinho era o super retranqueiro, que é o cara que é o anti-futebol. Eu acho que ele tem uma filosofia muito clara que já o levou a grandes vitórias. E é uma filosofia diferente de outros técnicos. Essa diversidade é que cria o debate, que cria a possibilidade de a gente ver qual o futebol que a gente quer, qual o tipo de futebol que a gente mais gosta. Eu vou pegar carona nesse recado final do Zé. E eu assisti a esse jogo ontem justamente por isso, Zé. Por serem ideias tão diferentes ali, contrapostas. E no jogo anterior, o Mourinho ganhou de 2-0, sendo que tinha dado 3 chutes a gol. E ontem não foi muito diferente, né? O City teve 70% de posse de bola. E o Mourinho em 2 escapadas, né? Reinventando o Harry Kane como armador. O Harry Kane jogou demais. Como armador. Ele como tá dando armador. assistência. Ele não é mais jogador terminal, né? E, enfim, para mim a ideia que está muito clara, e eu acho que a passagem do Eduardo Cudê por aqui deixou isso claro, de o futebol brasileiro evoluir para, em vez de ficar trocando de técnico toda hora, contratar uma ideia de jogo, um conceito de jogo. É aquilo que eu falei lá atrás do planejamento estratégico, quando a gente estava falando de gestão e de como pensar o clube, no caso do Inter, o clube para o próximo triênio. É criar uma ideia. Eu quero que meu time jogue desse jeito. E aí tu vai definir e tu já vai separar pelo menos uns 70% de técnicos do mercado que tu não vai contratar. E tu vai ficar com 30% e a partir daí tu vai fazer a tua escolha. Não mais trocar de técnico para não passar pelo que está passando o Inter, de sair de uma ideia e ir para outra completamente diferente e ficar no meio. E não, né? Ficar no meio do caminho. De os clubes desenvolverem um conceito de jogo e a partir daí buscar o técnico. Quando buscar um técnico, saber que ele é um combo. Ele não é só uma pessoa que vai se adaptar àquilo que tu tem. Não. Ele está trazendo a sua ideia, o seu conceito e vai aplicar no teu time. E os técnicos talvez seja esse o nosso avanço, né? o passo adiante, Diogo, que a gente precisa dar. Concordo. E os técnicos abraçarem projetos, né? Não abandonarem a barca sem a véspera de decisão. Os treinadores, quando tem essa chance, eu acho que também tem que fazer essa sinalização, né? De apostar no projeto. Tens razão. Lucianinho, tá na área, troca da guarda no domingo à tarde, Lucianinho. E aí, Debona, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Um abraço pra turma toda aí do Sala de Domingo, tava ouvindo, almocei, comecei almoçando, ouvindo Sala de Domingo, já tava acompanhando antes os esportes ao meio-dia, e agora a gente vai com o pré-jornada, né? A gente vai até 5h15, o jogo do Inter é 6h15, esses horários por vezes mudam, às vezes é 6h15, às vezes é 6h30, hoje é 6h15 o jogo do Inter. E claro, no pré a gente vai ter convidados especiais, a gente vai projetar os 2 jogos, naquela tua preocupação, né? Tempos iguais, mesmo o jogo do Inter sendo mais cedo, é natural que a gente trate das questões do Inter com mais força no pré-jornada, até porque o jogo do Grêmio é lá 8h30, mas claro, o Andrezinho vai estar conosco, a gente vai colocar entrevista para falar também de Grêmio e Corinthians, enfim, a gente tem um pré-jornada aí recheado de atrações com Marcos Bertoncello no estúdio da Gaúcha. E é uma garantia, né? De sucesso. É uma garantia. Com toda a credibilidade de Marcos Bertoncello, a gente de olho na rodada e vai ter um quadro novo que é o tambor do pré. Quem que vai bater, tu? Não, na verdade é o seguinte, é a dupla Grenal batendo tambor pros outros. Ah, tá. Ontem o Flamengo não São adiantou Paulo, né? bater tambor, né? Porque o Flamengo pegou o Curitiba tá daquele jeito. Mas hoje tem o São Paulo pra bater um tambor, né? Muito. E o Galo aos 4 também, né? E o Galo, os dois, né? Ontem pro Palmeiras funcionou, né? Mesmo o Palmeiras na situação toda que tá, né, Debona, desfalcado, acabou perdendo pro Lanterna. Essa derrota o Inter sabe como é que é, perder pro Goiás lá na Serrinha. Então, o Palmeiras já ficou pelo caminho, o Santos também perdeu, que é um adversário ali do Grêmio. O Grêmio ganhando pode subir na tabela, pode encostar no G4. Então tem o tambor aí pra galera da dupla e dar aquela secada nos adversários ali da ponta de cima do campeonato. 4 da tarde o Galo e também o São Paulo. O Galo bem desfalcado, né? Zé Alberto, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Rafael Gomes, Lelê Bortolatti, foi um prazer, tá? Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Debona. Um grande abraço a todo mundo e sigo com muita saudade da arquibancada do Beira-Rio, de estar falando com a torcida do Inter, mas na próxima quarta-feira agora aí temos uma cobertura especial da Rádio Gaúcha para o jogo do Inter e Boca. Vou estar interagindo com a galera de forma virtual. Obrigado mais uma vez, um bom domingo a todos os colegas aí, toda a audiência da Rádio Gaúcha.
Valeu. Fechando então. Tô no ar? Pô, já tá tocando a vinheta de encerramento. É que eu ia fazer do programa. Eu ia fazer com a permissão e com a licença de Andressa Xavier, marcou o sinal da Gaúcha 3 da tarde. Lucianinho, a partir de agora é tudo contigo. Valeu, Debona! Sai!